vamos nos concentrando, fechando nossos olhos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, que nós possamos estar em corpo, em alma, em emoção, em sentimento. E que a gente possa levar conosco esta mensagem que Jesus sempre passa para a gente, que os mentores, os espíritos superiores, tanto trabalham para que a gente escute, para que a gente sempre dê um passo na nossa evolução e, consequentemente, na evolução da humanidade de todos nós. E assim, agradecemos a todos os trabalhadores desta casa, que tanto se ativam para proporcionar para nós, encarnados e desencarnados, este momento especial em nossas vidas. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Vivi. Então, hoje, o tema que eu escolhi fazer, da gente conversar um pouquinho, é sobre mudança. Mudança. Oi, Sérgio, tudo bem? Mudança e alteração de rota, sabe? Quando a gente altera a nossa rota. Toda mudança, ela é muito complexa, né? A gente, como seres humanos, a gente tem muita resistência a mudar. Então, é por isso que eu optei fazer esse tema hoje, que eu já falei, inclusive, outras vezes, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de mudar e a gente usa de todos os subterfúgios para não fazer essa mudança, né? Então, fazer mudanças, ela faz parte do nosso processo, porque sem mudar nada, a gente não evolui. É fácil assim. Sem mudar de comportamento, sem mudar de algo que nós estamos habituados a fazer, a gente não evolui, não faz outra coisa. Então, é que a gente fala assim, o que seria do azul se só existisse verde, né? Então, se a gente não muda, se a gente só enxerga a vida de um jeito, como que vai ser a nossa evolução? Porque a gente fala, por exemplo, de verdades, né? Quando eu tenho um conceito de vida, uma verdade é minha. Do Sérgio é outra, do Márcio é outra, Sebastião é outra, Vitória é outra. Cada um tem um conceito sobre aquilo. Se eu sempre ficar naquele conceito, como que eu evoluo? E é por isso que nós temos o processo da reencarnação, que é para poder possibilitar que a gente esteja em vários papéis diferentes, homem, mulher. Isso eu só estou falando de gênero. Mas imagine o nível, o leque de possibilidades que a gente tem. Então, se fosse assim, se a gente não tivesse essas mudanças, que nem às vezes eu falo para o Márcio, vamos combinar na próxima encarnação você vir mulher e eu venho homem, né? A gente não sabe nem se vai ter outra mulher. De repente as crianças vão ser concebidas de outro jeito, né? Mas ele já falou, não quero. Como que ele vai ter oportunidade de conhecer, talvez ele já tenha até conhecido isso, né? Ser mãe, que é uma coisa maravilhosa. Toda mulher que é mãe, que fica grávida, sabe da intensidade desse processo. Não vou dizer nem de ato de nada, é um processo. Então, como que o Márcio poderia, por exemplo, ter essa experiência, né? Se ele ficasse só mentalmente dizendo assim, não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho, né? Eu quero ficar grávida. Aí ele vai nascer uma mulher na próxima encarnação dizendo assim, não quero ter filho, não quero ter filho. Né, Márcio? Então, dei esse introdutório porque, primeiro, o que significa a palavra mudar, né? Mudar é dar outra direção, é arrumar outro modo, deixar uma coisa por outra, transformar.
E, de certa forma, é a gente se desapegar. Porque quem não quer mudar, não quer se desapegar. Eu, por exemplo, não quero mais mudar de casa. Por quê? Porque dá trabalho. A gente quebra um monte de copo. Os nossos móveis não cabem na outra casa. A gente não cabe na outra casa. Não é verdade? Tem que mudar tudo, muda endereço das contas. Oi, trabalheira? Então faz 15 anos que eu moro, 16 anos que eu moro no mesmo lugar. Está fazendo 17, já estou perdendo tempo. Me dá até preguiça só de pensar em mudar. Mas tem gente que tem rodinha no pé. A gente tem uma amiga aqui, a Romilda, que ela, olha lá, chegou. E ela muda, tá vendo? Falei da Romilda, ela chegou. Né, Romes? Estou falando que eu tenho preguiça de mudar e você não. Então, tem essa minha amiga que muda com a maior facilidade. Eu tenho uma inveja. Porque ela bota as coisas embaixo do braço ó, rapidinho. Eu falei, gente, isso é legal, né? Você ter essa fluidez. Fluidez. Aí a pergunta é, o que, que implica as mudanças? Né? Mudar o que, que é? É você vai ter as coisas boas, que é novidade, um lugar novo, né? Um lugar legal, tal. Mas tem as coisas também que a gente se apega, né? A gente fala, ai, mudar de novo, caixa, tudo, né? Vou mudar de vizinho, vou mudar de bairro, mudar de cidade. Eu e o Márcio mudamos de cidade algumas vezes. As pessoas falam, nossa, vocês são corajosos. Eu falei, não, não foi coragem, não, foi necessidade. Mas, enfim, o que, que implica essas mudanças para nós, como seres? O que, que implica mudar, né? Quando que essas mudanças são necessárias? Que momento que a gente para, que a Romilda para, pensa assim, quero mudar de casa. Ou a gente fala assim, nossa, eu quero mudar de comportamento. Quando que chega esse momento, né? E aí, por que, que a gente é tão resistente às mudanças? Né? Então, assim, ai, vou mudar de carro. Eu e o Márcio, a gente é viciado em Corolla. Toda vez que vai trocar de carro, a gente não troca faz tempo, toda vez que vai trocar de carro, o pessoal fala assim, que carro que você vai trocar? Eu, ai, Corolla. Por que, que a gente resiste tanto? Entende? Né? A gente tem que entender isso dentro de nós, né? A gente está realmente voltado para o cultivo interior ou a gente busca só questões exteriores, né? O que eu tenho é realmente bom para mim? A forma como eu vivo de fato, é boa para mim? Eu vivo bem? Eu vivo feliz? É de verdade? Ou eu só estou querendo me enganar quando as pessoas perguntam, você está bem? Ah, está tudo bem. Né? Aquela frase padrão que a gente fala, está tudo bem. Está tudo bem de verdade? Será que eu não quero fazer mudança? O Sérgio fez uma mudança enorme, né, Sérgio, de 2 anos para cá? Estrutural, né, de religiosa, né? Foi? Mudou o conceito de viver, porque quando a gente muda uma questão filosófica de vida assim, parece que a vida faz assim, ela e muda um monte de outras coisas. A gente começa a se reavaliar, abre o leque de opções, né? Você começa a se ver e ver os outros de forma diferente. Isso é legal, né? Mas, de verdade, o que eu quero da vida? O que eu estou buscando? Eu quero fazer exatamente o que eu faço? É isso que me dá prazer? É isso que me faz me sentir vivo? E eu pretendo continuar assim como eu estou? E para onde o que eu estou fazendo está me conduzindo? Qual que é o meu caminho? O que eu vejo lá na frente, né? O que eu quero realmente? O que eu estou fazendo da minha existência? Então, são perguntas que elas refletem muito aquilo, como eu me entendo como ser, né? E aí, a gente avalia, por exemplo, que até eu anotei aqui que Mahatma Gandhi, que é um indiano que todo mundo conhece, né? Ou Mohandas Gandhi, mais conhecido como Mahatma. Mahatma era um nome que foi dado
homenageando ele, chama Mahatma, é o grande homem, né? Então ele era chamado com essa palavra aqui de adoração, né? Como se fosse um elogio, né? E ele dizia o seguinte: nós temos que ser a mudança. Olha que diferença de conceito, de paradigma. Não só fazermos a mudança na nossa vida, mas a gente tem que ser a mudança. E ele o foi, né? Até hoje a gente fala, Mahatma Gandhi, que o quanto ele foi importante na nossa história. Daí a gente pode lembrar de Jesus, que eu acho que é importante a gente sempre lembrar de Jesus, que Jesus, ele pedia a mudança para todo mundo. Então, quando ele ia curar o paralítico, o cego, e ele falava: o que queres? Que mudança que você quer na sua vida? Você quer ficar continuando desse jeito? Então, o que você quer? É mudar, é melhorar, é evoluir, né? Então, ele colocava para a pessoa essa responsabilidade, dizendo que a fé dele que tinha curado ele. Tua fé te curou. Não fui eu que fiz esse movimento de mudança. Eu só impulsionei. A mudança foi feita por você. E a gente sabe muito bem que de um monte de gente que ele curou, diversos voltaram a ter o mesmo problema. Alguns ele curou, não deu 10 minutos, o cara lá estava na taberna, bebendo, as mulheres lá. Significa dizer que a cura foi externa, não interna, não foi por dentro. E a mudança foi externa, não foi interna. Então Jesus o tempo todo, ele faz essas demonstrações de que a gente tem todo o tempo do mundo para a gente fazer essas mudanças. Mas a gente precisa começar, a gente precisa dar o primeiro passo, né? E aí, a gente também tem um exemplo muito grande, que, por exemplo, quem que é o verdadeiro espírita? É aquele que está aqui fazendo palestra, ou dando passe, ou aqui ouvindo uma palestra. Esse é o verdadeiro espírita? Não. Segundo Kardec, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que já está bom, que já está 100%. Ele é o que tenta se melhorar pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, é aquele que está sempre numa tentativa de melhora, okay? De transformação, okay? De mudança. Que não está feliz do jeito que está. Ah, não, mas eu posso melhorar mais um pouquinho, né? Eu posso ser um pouquinho mais amoroso. Eu posso ser mais um pouquinho caridoso. Eu posso ser mais um pouquinho bondoso com as pessoas. Então, a gente sempre pode um pouquinho mais. E aí, Hamed também fala que a gente precisa se renovar como a água renovada é corrente, oriunda das chuvas, do orvalho das nascentes, enquanto que a água estagnada é aquela que em breve, por inércia, se deteriorará, tornando-se um foco de lavas e de putrefação. Então, tudo aquilo que é parado, estagnado, ele parece que fica chocando, né? A gente precisa se renovar. A gente precisa sempre desse movimento, porque a vida é esse movimento, né? E Hamed também fala que quem se permite mudar pode ficar inicialmente numa situação meio desconfortável, visto que poderá ficar exposto a algo que não contava ou que não havia percebido. Então, por exemplo, algo que você nunca fez. Então, estava contando para o Márcio que hoje aqui na fraternidade a gente resolveu pendurar as luzinhas, né? Penduramos umas coisinhas. Demoramos 2 dias para fazer isso, porque uma hora faltava um parafuso, outra hora faltava um negócio. Eu tive que ir na casa de material de consumo umas 2, 3 vezes para pegar coisinhas. Isso porque eu tenho uma coleção de coisas em casa. Mas é sempre o novo. E é sempre o aprendizado. Se a gente não se dispõe a fazer, como que a gente vai aprender?
Ah, não, é muito difícil. Não vou deixar para outra pessoa fazer. Vou deixar para o especialista fazer. Aí quando que a gente aprende? A gente também tem que tentar aprender a fazer coisas novas, né? Se aventurar em coisas novas, que é o que a Hamed disse. A princípio a gente fica um pouco desconfortável com algo que a gente não sabe fazer. Mas depois a gente se acostuma, né? Fazer palestra aqui, tem gente que fica desconfortável. Ontem a gente estava fazendo palestra lá no nosso lar, né? Que é um centro que tem aqui em Itu. Estava lotado de gente, lindo de ver. Lá fica lotado, lotado. E o tema é dado pela casa. O tema que eu ia falar ontem era prece para os espíritos aflitos, né? E também as preces inteligíveis. Esse era o tema. Aí eu falei assim, quem que levanta a mão para fazer prece aqui? Aí ninguém levanta. Porque ninguém fica desconfortável, se sentindo exposto, que é uma coisa que não está acostumado a fazer. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Né, Sérgio? O Sérgio já deu vários primeiros passos que ele dá, fazer prece. Aí ele fala, continua, né? O que acontece é que quando alteramos o nosso status quo, modificamos nossa antiga maneira de interpretar, de entender, expressar e dar sentido à importância das coisas. A partir disso, nossas zonas de estabilidade ficam temporariamente ameaçadas, nosso jeito anterior de ser e ver não funciona mais. Tudo isso acarreta uma batalha interna que gera desconfiança, medo e insegurança, até que nos reestruturemos novamente. Ele fala um ponto interessante aqui, que chega um determinado ponto que a gente já não se incomoda mais. Então, quando a gente é mais adulto, até porque a gente já sabe de algumas coisas que acontecem na vida, mas a gente não sabe de tudo. Parece que a gente dá uma estabilizada, né? Nem tudo é tão novo assim. Então já dá uma estabilizada, já dá uma segurança. E dá até uma vontade de fazer mudanças. Não quando a gente é muito velho, né? E Joana de Ângeles também fala que não existe milagres, né? Que a gente precisa fazer a nossa mudança individual, né? Para poder a gente ter os nossos resultados, né? Individuais também. E para a gente se condicionar. Então, quando que a gente muda? Em que momento que a gente, internamente, eu não estou falando de mudança de casa, essa brincadeira, né? Mudar o corpinho, mudar a roupa, sei lá, fazer uma plasticazinha, não estou falando disso. Quando que a gente muda interno? Segundo a doutrina, é quando a consciência acende uma luz interna e acende o Waze. Sabe o Waze? O GPS lá, o aplicativo? Estou fazendo propaganda aqui não, pelo amor de Deus. Acende o Google Maps, vai. Acende, faz assim, tuft, mudança de rota. Bora lá. Vamos fazer alteração de rota, né? Ou quando a gente percebe que a gente está batendo na mesma tecla o tempo todo, sabe? Os mesmos problemas, eles aparecem para a gente. É a vida falando para a gente, oi, você está no lugar errado. Você está indo pelo caminho errado. Porque o tempo todo aparece a mesma mensagem. Tem alguma coisa errada. A sua rota não é por ali. Sua rota tem que ser. Vamos tentar fazer uma mudança de rota. Vamos tentar o plano B, plano C, D, até o Z, né? E aí, o recalcular a rota não é uma moda psicológica que o pessoal fala hoje em dia, né? É um movimento de retorno ao eixo divino. Olha só que interessante. É um movimento que você retoma para o eixo divino, para o caminho em que você segue a divindade, segue Jesus. Porque Jesus não fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele deixa um rastro lá, mas a gente é meio teimosinho, vai para cá. Então, recalcular a rota, a gente voltar para esse rastro que Jesus deixa para a gente, usando o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha e a nossa responsabilidade. Responsabilidade como indivíduos, né? Então, por que a gente erra a rota, né? Porque a gente vai, como a gente foi criado simples e ignorante, a gente vai fazendo tentativa. Por tentativa e erro. Que deu errado, não deu certo, né? Então eu vou namorar pessoas nesse formato. Acho que não deu certo, vou por aqui. Eu vou trabalhar fazendo. Você entende? Eu vou
E a gente vai nos organizando e, às vezes, a gente se atrasa muito com alguns processos, por pura teimosia, né? E os nossos maiores obstáculos quais são? Que fazem a gente se atrasar? É o orgulho e o egoísmo, lógico, as maiores chagas da humanidade. Pelo orgulho de não pedir indicação no posto de gasolina, né? Nenhum homem quer parar para pedir, né? Antigamente a gente tinha que parar para pedir, viu, Vitória? Não é da sua época. A gente parava nos postos de gasolina para poder perguntar se a rua era aquela ou não sei o quê. Aí tem dizer que os homens nunca param para pedir, porque eles sempre sabem onde está. Fica rodando. Esse é o nosso orgulho. Orgulho de não, eu sei, né? Então, e o nosso egoísmo. Egoísmo da gente querer chegar sozinho, não é verdade? Às vezes a gente quer chegar sozinho primeiro que todo mundo. Aí a gente às vezes não chega, porque a gente erra, se perde. Quando a gente está em grupo é muito mais fácil. Então, o orgulho e o egoísmo, que são as maiores chagas da humanidade, também são os nossos maiores obstáculos para nós seguirmos a nossa rota, né? E aí, quando a gente erra também, a vida oferece várias rotas para a gente, através de provas, através de expiações educativas, né? As provas são educativas e as expiações reparadoras, que é para poder a gente chegar no nosso caminho também. E o que significa recalcular? Recalcular a rota. É examinar-se com sinceridade. Conhece a ti mesmo, né? A história do Santo Agostinho. Conhece a ti mesmo, está no Livro dos Espíritos, questão 919, está anotei aqui. É muita informação, gente, então às vezes não dá para falar tudo, né? Reformar hábitos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e constante, né? Agir sempre no bem, através da caridade, benevolência, indulgência e perdão, realinhando o nosso destino. Orar e vigiar, né? Fazer a higiene mental, a higiene moral. E discernir influências. É conseguir discernir o que é meu, o que não é, o que eu estou sendo influenciado, o que eu não estou sendo. Entende? Porque por mais que a gente seja bondoso, tenha um olhar bondoso pelo mundo, Jesus disse para a gente ser ingênuo como as pombas, mais espertos como as serpentes, porque tudo faz parte. A gente também não pode ser levado pela onda. Então, vou ser levado por influências negativas, influências de espíritos, influência de amigos, né? Espíritos encarnados e desencarnados. Não. Então, saber ter essa diferenciação. Então, a gente precisa ter muito claro essa rota, né? Para André Luiz, por exemplo, a mente cria o caminho. Porque todo mundo sabe que pensamento é matéria, é energia, é matéria. Através do pensamento, a gente cria o nosso futuro. Aí você fala, não, então eu vou ficar pensando todo dia que vou ganhar na Mega Sena, né? Não é para isso. Mas a mente, ela determina. Se você fica falando o tempo todo como se fosse um mantra, isso acaba acontecendo. Então, a mente cria o caminho. Pensamentos recorrentes modelam o nosso perispírito. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa que fala que está doente todos os dias. Eu tenho um câncer, eu tenho um câncer, eu tenho um câncer, eu tenho um câncer. Não é? Em algum momento, ela vai adquirir um câncer. Porque ela está dando uma mensagem para o próprio corpo, para o seu perispírito, que aquilo é uma verdade. E o seu perispírito, né, o duplo etérico, vai entender isso. E aí complica, né? Então a gente também fala isso para o ambiente. Se você entra num ambiente onde só tem pensamentos ruins, onde só tem pensamentos pessimistas, onde só tem briga, discussão, a gente já sente o peso, gente. Então a mente cria o nosso próprio destino e o nosso caminho, né? A nossa vontade, ela que é o leme, né? Ela é o leme, ela dirige o nosso campo mental e sustenta a renovação quando a emoção oscila. Então, assim, a vontade, que está na questão 909 do Livro dos Espíritos, que eu preciso falar da vontade, não tem como.
Lá diz assim, ó, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A espiritualidade responde, sim. Ele não diz mais ou menos, de vez em quando. Sim. E piora, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem poucos esforços. Então, aqui a espiritualidade diz assim, vocês são todos preguiçosos. Vocês não mudam porque vocês não querem. Porque a vontade, e toda vez que fala da vontade, eu já veio da 919. Toda vez que fala, a Vitória pergunta para mim, vai na academia hoje? Eu lembro da 919, não tem jeito. A vontade, que tem que suplantar, né? Ela tem que ser maior do que as outras, as comodismo, né? Tem que ser maior do que qualquer outra coisa. Então, esses pequenos esforços que a gente pode fazer no dia a dia, eles são a consequência de grandes mudanças na nossa vida. Né? A falta de vontade, segundo Kardec, que a vontade é a alavanca da alma. Olha isso. O que é uma alavanca? É algo que te impulsiona, é algo que você está. Alavanca, o que é? A pessoa que está travada lá, tipo um carro está bloqueado, você pega, né? Então, a vontade é a alavanca da nossa alma, é algo que a gente te impulsiona para você mudar, entendeu? Para você sair daquela estagnação. E aí, ainda, na questão 909, diz que não é a intensidade do esforço, mas é a constância de querer. É a vontade, é a constância. Não adianta eu querer hoje, amanhã eu não quero. Quero hoje, amanhã eu não quero. Não adianta também ir na academia hoje, mês que vem, uma vez por mês. Ou eu quero, depois não quero, depois eu quero, depois não quero. Não, é o querer com vontade firme. Eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor. Hoje eu vou começar a produzir coisas novas em termos mentais. Quero ser uma pessoa do bem, quero ter mais afetuosidade. É uma constante, né? E é mais fácil a gente mudar pequenas doses do que você dar passos largos. Vai pequenininho, aí vai acostumando, que é a história dos 21 dias lá, né? Você tem os 7 dias, 21 dias, 3 meses, assim vai, né? Até você fazer desta mudança um hábito. Né? E a vontade é como um músculo. Enfraquece quando a gente não usa e ela fortalece quando a gente exercita. Então, se der aquela preguiçona, você fala assim, coragem, o cão covarde, né, Lars? Que a gente sempre fala, coragem, cão covarde, levanta e vai. Porque se a gente se acomodar, acho que só o pessoal que é mais velho que lembra do Coragem, Cão Covarde, né? Você lembra, Vitória? Você assistia com você, né? Mas, né? Então, enfim. Ah, nossa, super senhora. Entendi. Bom, e temas para isso, né? Tem um monte. Só que eu já estou finalizando, porque eu já deu o meu time, né? E por que eu resolvi falar sobre esse tema? Um dos motivos, né, é a sincronicidade é incrível, né? Primeiro eu li uma matéria numa revista que chama Mente Afiada. Deixa eu ver qual que é a revista, que aí eu indico para vocês qualquer, eu já faço comercial completo, né? Já estou falando da revista. Mente Afiada, ela é de maio de 2025. Tem uma matéria lá que fala nunca é tarde para mudanças. Como você sempre pode recalcular sua rota, seja nos hábitos ou até na carreira profissional. Nessa matéria, ela fala de uma forma mais prática do nosso dia a dia, do tipo, você está feliz do jeito que você está? Você está feliz no seu trabalho? Está feliz com as questões da sua vida? Faça a mudança. Nunca é tarde. Nunca é tarde mesmo. Se programe, se planeje para essa mudança, para que não seja tão forte em sua vida, para que não seja tão gravosa. Né? Tudo é possível. Quer fazer uma segunda faculdade? Primeira, segunda faculdade? Faça. Né? Quer mudar de profissão? Mude. A gente pode se dar esse direito.
Nós estamos encarnados enquanto houver vida. Enquanto houver vida, a gente está aqui. Um dia a gente está bem, no outro dia não está. Semana passada, no dia do aniversário da minha sogra, de 83 anos de idade, o dia do aniversário, que é a coisa mais traumática do que alguma coisa acontecer no dia do seu aniversário, ela teve um AVC. Estava super bem. Aniversário, a gente já planejando, vim todo mundo para festejar o aniversário dela no fim de semana. E é assim, gente. Tudo bem, ela tem 83 anos de idade, mas estava super bem. E pode acontecer com qualquer um de nós. E uma outra sincronicidade que aconteceu foi. Eu adoro Michael Jackson, a Vitória fala, sabe, né? Ela ouviu Michael Jackson a vida dela inteira, coitada. Coitada não, bom pra. Eu gosto demais dele, assim, sou apaixonada por ele. Meu marido tá aqui, mas é outro tipo de paixão, tá? Apaixonada. Sempre fui, desde adolescente. Eu fui no show dele, quando ele veio no Brasil, aquela coisa. E ele tem uma música que é de 1988. Olha, eu tinha 18 anos de idade. Essa música chama Man in Mirror. É o homem no espelho. E a letra é linda. Eu fui atrás, a letra especificamente não é dele, mas em parceria com outras pessoas, né? É uma mulher e um homem. E eu quero ler para vocês verem o quão é incrível esse conceito. Então ele fala assim, ó, homem no espelho, vou ler em português, né? Tenho aqui em inglês, mas eu vou ler em português. Homem no espelho. Eu vou fazer a mudança de uma vez em minha vida. Vai ser bom, de verdade. Vou fazer a diferença. Eu vou fazer isso direito. Enquanto eu dobro a gola do meu casaco de inverno favorito, o vento sopra em minha mente. Eu vejo as crianças nas ruas, sem o suficiente para comer. Quem sou eu para ficar cego para isto? Fingindo não ver suas necessidades? Um verão perdido, uma garrafa quebrada, a alma de um homem. Eles seguem uns aos outros no vento. Você sabe por quê? Porque eles não têm nenhum lugar para ir. E por isso que eu quero que você saiba. Estou começando com o homem do espelho. Então, está começando a mudança com o homem do espelho. Estou pedindo a ele que mude suas atitudes. E nenhuma mensagem poderia ter sido mais clara. Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e faça uma mudança. Eu tenho sido vítima de um tipo de amor egoísta. É hora de eu compreender que existem alguns sem casa, nenhum centavo para gastar. Seria realmente eu fingindo que eles não estão sozinhos? Um salgueiro profundamente marcado, o coração partido de alguém e um sonho apagado. Eles seguem o rumo do vento, você vê, porque eles não têm um lugar para ir. É por isso que eu estou começando comigo. Estou começando com o homem do espelho, estou pedindo a ele para mudar seus modos. E nenhuma mensagem poderia ter sido mais clara. Se você quer fazer parte do mundo, um lugar melhor, fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e faça uma mudança. Para o homem do espelho, eu estou pedindo para que ele mude, ele já mudou, né? Para que ele mude. Você tem de fazer enquanto tem tempo. Porque quando você fecha seu coração, você não pode fechar sua mente. Então você fecha sua mente. Eu vou fazer a mudança. Você vai sentir bem de verdade. Vamos, mude. Apenas levante-se, você sabe. Você tem de parar isso você mesmo. Sim, faça a mudança. Eu preciso fazer essa mudança hoje. Homem do espelho. Você não pode deixar a si próprio, irmão. Sim, faça a mudança. Você sabe, eu preciso entender. Aquele homem, você precisa se mexer. Vamos, você tem de se levantar. Levanta-se, levanta-se. Seja a mudança. Levante-se e eleve a si mesmo agora, homem do espelho. Sim, faça a mudança. Eu vou fazer a mudança. Você sabe como?
Mude, seja a mudança. Vê que bate com o que o Mahatma Gandhi diz, que a gente precisa ser a mudança. A gente precisa mudar, não somente a nós, mas a gente mudando a de nós, a gente muda o meio, né? E aí eu vou encerrar já com essa música, e se vocês quiserem ouvir, ela é linda, chama, de novo, Man in Mirror, né? Que é o homem no espelho, que nada mais do que a gente. Quando a gente se olha no espelho, o que que a gente vê? O que que a gente vê? O que que a gente projeta? É só o cabelo que cai da cabeça, as rugas que iniciam, ou o que tem por trás, né? Desse reflexo. É só um reflexo. E aí, para existir essas mudanças dentro de nós, a gente precisa ter a consciência, que é a lei de Deus falando em mim, a minha consciência. A minha não é culpa, é consciência. É a luz que se acende. Eu preciso da vontade. Eu escolho o bem de novo. E eu preciso da caridade, que é o Evangelho de Jesus, colocado em prática. Graças a Deus. Então vamos lá, meus amigos, agradecendo novamente a oportunidade de estarmos aqui, pedindo para que a espiritualidade que nos acompanha, a espiritualidade desta casa, toda a equipe da Fraternidade Francisco de Assis, toda a egrégora que se ativa no trabalho nesta casa, envolva cada um de nós em um abraço afetuoso e profundo, que nós possamos envolver também ao nosso mentor, aos nossos mentores familiares, aqueles que protegem, amparam, nos guiam nesse caminho que Jesus já deixou preparado para a gente. E que nós possamos brilhar a nossa luz e deixar as mudanças dentro de nós acontecerem. Graças a Deus. Graças a Jesus.